a partir de agora você está em Conexão Legal. Eu quero agradecer você aí de casa que participou com a gente nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso Twitter e também no nosso canal do YouTube. Muito obrigado. Graças a você, os nossos programas só crescem de audiência e também as nossas redes sociais só aumentam. O nosso Twitter, por exemplo, está com mais de 18 mil seguidores. Muito obrigado a você aí de casa que participa e que está junto com a gente no Conexão Legal. Eu gostaria de lembrar você de casa que se você quer concorrer aos livros da semana, você pode fazer isso também se cadastrando no nosso site. Nosso site ficou aí uma semana e meia, 2 fora do ar, para readequações. Nós estamos montando agora um portal. Então, por causa disso, se você tentou fazer o seu cadastro lá e não conseguiu, você pode agora ir à internet, no IDC, no nosso endereço eletrônico idc.org.br, fazer lá o seu cadastro e concorrer ao livro da semana, que é feito, aliás, como você já bem sabe, todo final do mês nós fazemos o sorteio de 4 livros, de 4 a 5 livros, depende da semana do mês. E o livro dessa semana, que já foi dito, inclusive é a segunda vez que esse livro está vindo ao nosso sorteio, é o Google for Lawyers. É interessantíssima essa publicação, uma publicação junto com a ABA, a American Bar Association, e é muito importante para você, profissional de direito e também estudante, porque ele te ensina como você vai usar o Google para fazer diversas pesquisas, tanto no direito norte-americano como no direito internacional. Então, se você tem qualquer dúvida sobre isso, sobre como pesquisar legislações ou até mesmo procedures, você pode pegar lá esse livro, acessar o nosso site, concorrer a esse livro ou baixar pela internet, porque tem uma versão teste também no site da ABA, entendeu? E, aliás, o site da ABA está aqui embaixo, você pode acessar e pegar a versão teste. Então fica aqui, olha, Google for Lawyers, a indicação nossa do livro da semana e também o livro que será sorteado. Nós temos o prazer de receber hoje no nosso programa para tratar de um assunto importante, que é a questão da Código Penal e também das enormes variantes da relação criminalística no nosso Brasil, a doutora Eliana Passarelli. A doutora Eliana é promotora aqui da Vara de Pinheiros, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e também é professora do curso da aula de Direito Processual Penal aqui em São Paulo. Bom dia, doutora, como vai? Bom dia, como vai? Muito prazer. Grande prazer ter a senhora aqui, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Um prazer. Obrigado. Doutora, a questão do direito penal na sociedade, nós sabemos que tem uma disseminação muito grande. E essas normas, elas são realmente importantes para a convivência em sociedade. O nosso Código Penal é de 1940, não é isso? Sim. E é um momento interessante para a gente tentar atualizá-lo. O senhor acha que essa atualização, independente do que vai ser votado ou não, nós não temos ainda o texto final, mas essa atualização ela é necessária? Porque a ideia para a nossa sociedade é que a nossa lei é muito vaga e que bandido não vai para a cadeia. Isso é verdade? Do meu ponto de vista, até que não. Nós temos normas, a gente não é cumprida a norma. O senhor acha que essa reforma é necessária? Olha, eu acho que essa reforma é tardia, né? A meu ver, essa reforma veio tarde demais. Nós passamos aí por uma reforma, aliás, por algumas reformas que eu considero ridículas. Por exemplo, a de 1984, onde se mudou a parte geral do Código Penal e que foi criado aí um regime para penas que nós somos o único país no mundo, em 591 países existentes, que admite o regime aberto e semiaberto para cumprimento de pena privativa de liberdade. O que já é uma coisa ridícula, né? Você priva a liberdade e ao mesmo tempo você diz, ó, você pode dar suas saídas, né? Você pode ter vida sexual, que é outro absurdo, você pode fazer uma série de coisas que está tudo certo, né? E a sociedade que se encasule e fique dentro de casa. Então essa reforma que nós tivemos em 1984, dessa parte geral, é de uma tolerância, que eu diria, irritante em relação à norma penal incriminadora. Por outro lado, agora, há pouquíssimo tempo, também nós tivemos... Eu acho certos absurdos que... Aliás, eu tenho certeza de certos absurdos, né? Não é nem que eu ache. Por exemplo, nós tivemos que ter uma autora de novelas que mobiliza a sociedade de tal forma que aí criou-se a Lei de Crimes Hediondos para o homicídio, em 94. Porque de 90 a 94, quer dizer, o crime mais grave do Código Penal, que é matar alguém, não era tratado como crime hediondo.
Hoje já se abrandou a história do crime hediondo também. Sim. Então hoje já cabe até liberdade provisória para crime hediondo. E nós caminhamos a passos largos para uma desordem judiciária, de tal forma que eu não sei se não acabar sendo essa uma reforma legal mesmo, legal que eu digo do ponto de vista estrito, que a sociedade está pedindo, não é nem o Ministério Público, nem a magistratura, nem os advogados, quer dizer, a sociedade que clama por isso, vai ficar muito complicado. Sim. Doutora, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos para o próximo bloco. Você de casa, não se esqueça. Se você quiser concorrer ao livro da semana, ingresse lá no nosso site, idc.org.br, e faça seu cadastro. Ou pelas nossas redes sociais. O meu Twitter está aqui na tela, você pode mandar por ele também. Até o nosso próximo bloco em Conexão Legal. Retornamos em Conexão Legal, este com o segundo bloco, entrevistando hoje, tendo o prazer de receber aqui nos estúdios do Conexão Legal, do Instituto Internacional de Direito Comparado, a doutora Eliane Passarelli. A doutora Eliane é promotora de justiça no estado de São Paulo, da Vara Criminal de Pinheiros e também professora universitária. Doutora Eliane, a senhora falava no bloco anterior com referência à urgência de uma alteração no Código Penal, que não só por ser antigo, mas também por ter sido desvirtuado por algumas alterações. Muito. Sim. Efetivamente, a grande questão, eu acho que isso é a única teoria em que todos concordam, quer dizer, os homens do direito, os homens da economia, os homens da política de forma geral, é a teoria de que se um país não tem uma ideia efetiva de punibilidade, ideia de que não haverá impunidade naquela sociedade, esse país não há de prosperar. Com certeza. E o Brasil passa por isso, a senhora não acha? Passa. E às vezes falta credibilidade. Às vezes não. O nosso país lá fora, em termos de leis, apesar de ter leis progressistas, leis muito boas, como o Código de Defesa do Consumidor, sim, a Lei do Meio Ambiente, passa por uma descredibilidade absurda. Os nossos autores, eu vou falar uma coisa muito séria e muito grave, são excelentes, mas são absolutamente desconhecidos aqui no país do lado, que é a Argentina. Lá nós temos poucos autores brasileiros que são recomendados em relação a Código de Defesa do Consumidor, a meio ambiente. Saiu disso em termos de direito penal, em termos de, não de doutrina, mas de dizer assim, nós temos um referência direito... mesmo, exatamente, né? Nós não temos mais uma isso. Referência jurídica. Nós passamos por uma crise muito séria de credibilidade. Há tempos atrás eu passei algum tempo na Universidade de Buenos Aires, e isso é gritante, chega a ser revoltante, porque eles sabem que nós não temos punibilidade aqui e que nós somos conhecidos por sermos um país da impunidade. Isso não na Argentina só. Sim, sim, mundo, isso é uma coisa global. Em geral. A grande questão, eu pelo menos entendo assim, é que o Brasil, infelizmente, a ideia do jeitinho ainda persiste, não só na nossa sociedade, mas isso reverberou para todo o planeta. Nós precisamos, de fato, de uma alteração dramática, mas eu acho que não só de legislação, mas de cultura. De postura. De postura e cultura da nossa sociedade. Porque, veja bem, nós temos agora eleições. Infelizmente, é tido para o indivíduo que se candidata a um cargo público que a vida pública lhe trará, entre outras coisas, um alpinismo social. Sim. Poxa, isso tem que ser alterado. Né? O político, de forma geral, ele tem que ser tratado como um funcionário que está lá... E é um funcionário. Que de fato mas que está lá para o bem público, tomando conta do bem público, mas trabalhando em prol do bem público. Da coisa pública, inclusive. E eu acho que a reforma do Código Penal tem que atentar também para esses detalhes. E nós temos que parar um pouquinho de fazer norma, né, doutor? É muita norma para pouca efetividade. Nós temos que ser efetivos nas poucas normas e parar de criar essas normas. Olha, você não acha? Eu acho, não, eu tenho certeza. Por exemplo, na Inglaterra, claro, nós temos aí 2000 anos de diferença, né? Mas na Inglaterra, as normas são constantes desde
desde o tempo da monarquia lá atrás, Rainha da Vitória. Então, quando nós chegamos aqui, nós tínhamos as ordenações filipinas, depois ordenações manuelinas, depois criamos o Código do Império, depois criamos... E chegamos a um código que é um consenso, que eu não acho que seja mal, que é o Código Penal de 40. Mas depois de 1984 e pós-ditadura, as pessoas resolveram exagerar no liberalismo, né? Os legisladores achavam que ia ser bacana não cumprir a lei que estava aí e nesse descumprimento de lei criar novas normas que são acéfalas, que são anômalas. Uma coisa que eu vou te dar como referência, se é que o tempo me permite, é a lei de drogas que nós conversamos antes de começar o programa. Todo mundo acha que assim, não, é uma advertência. É uma mera advertência. Vamos só explicar para o pessoal de casa que se todo mundo acha, é aquele indivíduo viciado em drogas, né? Aquele indivíduo que é pego, com uma quantidade que não se identifica como um tráfico de drogas. Exatamente. E sim como um uso de drogas, né? Pois é. Aí modificaram a lei e trouxeram uma lei, nossa, muito moderna. Eu não sei para quem. Porque diziam assim, não, agora fumar maconha é tudo de bom, né? Porque você recebe do juiz uma advertência. E olham para a cara do magistrado, olham para o rosto do magistrado, assim, tá tomando uma advertência? Que bom, que fica lá, né? Achando que vai ficar por isso mesmo. Os nossos legisladores, se quisessem abrandar de fato isso, teriam feito uma outra norma com uma inteligência superior e maior, porque com a norma que vem, como você acabou de dizer, né, doutor? Essa coisa de, bom, eu tenho uma norma extremamente prática, boa, eficiente, você vai lá e fala sim para uma advertência. Isso é uma falácia, porque junto com isso vem 32 efeitos da reincidência. E a reincidência para quem tem posse de droga, e isso é normal porque você está falando de um viciado, é de 10 meses. Ou seja... menor do que a do Código Penal. Sim. Então, assim, todo mundo virou criador de norma penal sem entender do direito penal. Mas 10 meses para um viciado é uma eternidade. Pois é, como ele não se tornará reincidente? Né? A gente lidando com dependente. Mas, doutor, eu acho que também nós temos que atentar para o detalhe da primariedade. A importância da primariedade no nosso processo penal. Sim. Não é isso? Porque todo mundo imagina, poxa, mas você não vai perder a primariedade, porque essa é a ideia geral da sociedade. Não se perde a primariedade com posse de droga, mas se perde. Exatamente. Essa é a grande questão. E a primariedade é tão importante no nosso ordenamento jurídico que perdê-la é quase um passo para perder a liberdade, não é isso, doutor? Exato. Perder a liberdade eu não diria, porque hoje, veja, para a gente chegar a uma pena privativa de liberdade, você passa por 6 etapas, né? Você passa pela transação, pela suspensão condicional do processo, dependendo do delito, pelo regime aberto, pelo regime semiaberto, para chegar no fechado. E tem o sursi ainda que a gente esquece, né, que é a suspensão condicional da pena. Então, eu acho que o regime fechado, quer dizer, a pena em si ficou deturpada. O cumprimento de pena ficou deturpado. Não que eu seja contra as penas alternativas, mas eu acho que efetivamente as penas alternativas, quando dadas, devem ser aplicadas, e devem ser aplicadas com muito rigor. Doutora, nós vamos para um rápido intervalo, já voltando no próximo bloco. Você de casa, não se esqueça, o livro da semana é o Google for Lawyers e você pode ingressar no nosso site, o idc.org.br e fazer sua inscrição. Ou nosso Twitter, @LeandroPinto_. Até o próximo bloco. Olá, retornamos no terceiro e último bloco do Conexão Legal. Hoje, o livro da semana é o Google for Lawyers. Então, se você quiser concorrer a esse livro, ingresse lá no idc.org.br, faça o seu cadastro, ou para nossas redes sociais, para o nosso Facebook ou nosso Twitter, no @LeandroPinto_. Hoje, o nosso programa tem o prazer de receber a doutora Eliane Passarelli, promotora de justiça. Nós estamos conversando sobre a reforma do Código Penal. Doutora Eliane, aqui vamos mudar um pouquinho de assunto do que a gente falou um pouquinho no bloco anterior e passar para a questão, uma questão que eu acho muito importante, a questão
da dominância do Brasil com referência ao Mercosul e com referência até mesmo a toda a nossa região de atuação, né? Na América Central, América do Sul e também do ponto de vista global. Essas normas internacionais que criminalizam não só as operações dentro do Brasil, mas também tráfico de drogas, que são temas até muitas vezes tratados por tribunais internacionais. A senhora acha que no Brasil isso é necessário? E também vem uma outra pergunta, a questão das fronteiras no Brasil. Qual a sua análise sobre isso? Isso não é algo que o governo deveria se preocupar mais? Muito mais, muito mais. Essa coisa das fronteiras, eu não sei aonde que nós esbarramos com tanto problema. Eu não sei se é competência que eu digo de levar adiante, né? Somente da Polícia Federal, somente do governo federal. Se nós temos que compartilhar as nossas fronteiras com os nossos países vizinhos, de tal forma que haja uma forma de agir única, eu vejo que nós estamos atravessando eu acho que a pior crise que nós tivemos, óbvio, isso é sabido por todos nós, em relação ao narcotráfico. Sim. Quer dizer, nós passamos a ser rota. E nós somos o número 1 hoje em uso também. Número 2 em uso, né? Em crack, número 1. Número 1. Nós temos até as cracolândias, sim, né? Sim. E em todas as capitais. Exatamente. É impressionante. Exatamente. Porque aí primeiro já tem a história da disponibilização do uso da droga, sim, o que é uma falácia, como nós acabamos de contar. Doutor, a grande pergunta, eu acho, a quem se presta as nossas fronteiras estarem abertas da forma que estão? Quem é o interessado em mantê-las nesse estado? Nós temos hoje 9 mil policiais federais, 9 mil. Nós precisaríamos pelo menos de 130 mil. Sem dúvida. Então, a quem se presta isso? Olha, eu acho que se presta a toda a classe de bandidagem, para ser bem exata. Começando desde o primeiro escalão e chegando até aquele contrabandista de cigarro que passa para vender cigarro a varejo na porta da fábrica. Que acha que não está cometendo crime algum, deixa aqui um detalhe. Exatamente. Eu acho que nós nos prestamos a esta falta de fronteira, a um problema seríssimo que atinge a nossa segurança nacional, sim, que é muito mais sério. Né? Nós perdemos em soberania quando se trata de fronteiras e não nos levam a sério. E não é para levar mesmo, porque do jeito que a coisa anda, e só piora, né? Só piora, só piora. A greve dos policiais federais, que eu nem discuto se é legal ou ilegal, né? Mas à medida que eles abrem uma greve e dizem assim, ó, que vocês podem passar de qualquer forma, sabe, é para parar e pensar onde nós estamos errando. E o mais sério é que quando eles fazem aquelas operações padrão, são as operações em que eles dizem que eles estão trabalhando. Então, quer dizer que quando eles não estão de folga, de férias, eles estão de folga. Exatamente. Então, quer dizer, e quando a justiça se manifesta dizendo, não, vocês não podem fazer isso, eles dizem, bom, então nós não vamos fazer mais nada. Exatamente. Quer dizer, é uma incoerência. Olha, eu sou favorável, inclusive, a essa questão de fronteiras, que seja de fato normatizada, com o uso das Forças Armadas, porque é uma questão de segurança nacional. Agora, quando se falava em ditadura e vem um susto, né? A ditadura foi ruim, foi não sei o quê, foi péssima, eu não vou discutir o âmbito da ditadura, mas eu vou dizer um negócio. Se existe uma lei de segurança nacional, essa lei de segurança nacional é para ser cumprida, e pelas Forças Armadas. Por quê? Porque é a proteção do nosso país. E todo mundo associa a Lei de Segurança Nacional, né, a repreensão a repressão que existia na época militar. A repreensão e repressão dos crimes militares. E não é isso que nós estamos falando. Que é um despautério. Total. Basta ler a Lei de Segurança Nacional. Sem dúvida. Quer dizer, quem estuda a Lei de Segurança... mais importantes que nós temos, né, é da soberania nacional. Sim. E que todo mundo acaba vulgarizando, juntando ao militarismo, que não é isso. Então, mas isso não é liberdade, isso é libertinagem, né, Com doutor? certeza. Nós vivemos num país onde a libertinagem está galgando solta, sim. E eu acho que é hora da gente parar de brincar e começar a legislar de verdade. Mas esse cisalhamento da nossa moral, doutora, a senhora não acha que advém também da nossa da cultura que cresceu com a classe política? Sem dúvida. Qual é o nosso espelho hoje? Né? Em que nós nos espelhamos? É sempre no poder executivo maior e no poder legislativo. Né? O executivo maior que eu chamo é presidente da República mesmo,
os nossos governantes que estão aí, inclusive aqueles que já foram e estão sendo julgados nesse momento pelo Supremo. Sim. Aliás, é um momento importantíssimo no nosso país. Crítico. Mas eu também vejo que os pequenos exemplos dados por pequenos cidadãos e pelos jovens hoje, começa a crescer a crítica a esse modelo que nós temos. Isso é importante. A questão do jovem na nossa sociedade é muito importante. Ele passa a ser extremamente crítico, o que eu acho muito legal. Eu vejo pelas aulas, né, pela faculdade, e eles começam de uma forma muito boa, que é através da internet até, né, quando a gente fala na rede social, a fazer esse movimento crítico, que tudo começa num movimento pequeno, e que deve acabar, por exemplo, muito bem em todos os nossos parâmetros eleitorais nesse momento. É o que nós pensamos. Doutor, infelizmente nosso tempo terminou. Eu quero agradecer em nome do nosso Instituto a presença da senhora e também essa entrevista maravilhosa. Eu que agradeço. Viu? Muito obrigado pela sua presença. Agradeço. Você de casa, muito obrigado também por ter estado conosco no nosso Instituto Internacional de Direito Comparado. E lembrando a você que o livro da semana é o Google for Lawyers, e que você pode concorrer ao sorteio dele no idc.org.br ou no nosso Twitter, @LeandroPinto_. Até uma próxima semana em Conexão Legal.